sejam muito bem-vindos a este vídeo. Eu sou Felipe Pedrosa e nessa nossa terceira aula eu vou estar apresentando os tipos de fundações. Vou falar sobre as fundações diretas e as fundações indiretas e as características de cada uma. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, curtam o vídeo e também comentem. Então, vamos aí à nossa aula. Então, a solidez da futura casa depende de uma fundação bem dimensionada e executada. De posse dos resultados da sondagem e do levantamento topográfico, o engenheiro calculista, que é o profissional contratado para projetar uma fundação adequada, conseguirá encontrar a alternativa mais eficiente. As fundações, elas podem ser do tipo diretas, no caso de terrenos firmes, e indiretas ou profundas, quando incluem estacas e exigem a perfuração do solo. Normalmente, não se usa dois tipos diferentes de fundações na mesma obra, mas, dependendo das condições do terreno, o engenheiro pode recorrer a uma solução mista. Eu vou estar falando agora sobre cada um desses tipos de fundações. Bom, o primeiro tipo de fundação que eu vou estar trabalhando são as fundações do tipo diretas. As fundações de uma casa devem alcançar uma camada de solo de resistência média. Se essa camada surgir em pequena quantidade, em geral até 1,5 m abaixo do nível do solo, dá para fazer uma fundação rasa. Entre os tipos de fundações diretas, nós temos a sapata isolada, a sapata corrida e o radier. Eu vou estar falando agora sobre cada uma delas. O primeiro tipo de fundação direta é a fundação sapata isolada. Esse tipo de fundação ela é própria para terrenos firmes. Formada por elementos de concreto, as sapatas isoladas são construídas apenas nos pontos que vão receber individualmente a carga das colunas da casa. A viga baldrame, como a gente pode ver aí na imagem, ela percorre a distância entre dois pilares, ou colunas de sustentação, e sustenta as paredes de fechamento. Esse tipo de fundação direta é recomendado para casa com qualquer número de pavimentos, pois ela suporta o peso concentrado de pilares. O outro tipo de fundação direta é a sapata corrida. Apoia-se diretamente no solo a fim de distribuir sua carga por uma área maior. Da sapata sai a viga baldrame, como a gente pode ver aqui na imagem. A gente tem aí a cinta, viga baldrame, e daí sobem as paredes de alvenaria. Ela é indicada para solos resistentes e construções com paredes portantes, ou seja, aquelas que dispensam pilares e vigas, como é o caso da alvenaria estrutural. Dessa forma, o peso das lajes se distribui por igual ao longo das paredes. Se a parede não for portante, o engenheiro pode recorrer a alargamentos das sapatas nos pontos de maior carga, mas só se o solo for resistente. O outro tipo de fundação direta é a laje radier. Radier é um elemento de fundação superficial que abrange todos os pilares da obra. Assemelha-se a uma laje de concreto armado e é executada sobre a superfície do terreno nivelado. A espessura do radier vai variar de acordo com as cargas da obra e as características de resistência do solo. O uso requer uma camada de solo superficial de resistência compatível com o porte da construção. Bom, as fundações de uma casa devem alcançar uma camada de solo de resistência média. Quando ela aparece a mais de 3 metros, nós vamos recorrer à fundação profunda, do tipo estacas, que aí vamos ter as estacas Strauss e também as estacas Broca. E também temos os tubulões, que transmitem as cargas pela base e pela sua superfície lateral. Bom, eu vou estar apresentando agora cada uma dessas fundações. A primeira fundação direta é a estaca Strauss. Ela recebe esse nome quando é feita com um aparelho chamado Strauss. É recomendada nos casos em que a fundação deve ser profunda, entre 4 e 10 metros. Para executá-la, instala-se um tripé com um tubo metálico que vai perfurar o solo até a profundidade definida pelo engenheiro calculista. O furo é então
preenchido por uma grade de armação e depois concretado. Antes disso, é feito também o apiolamento do fundo com cascalho. Bom, como a gente vê aí na imagem, nós temos um tripé com um tubo metálico. Esse tubo metálico, ele perfura o solo até a profundidade definida. Aí ele é apiolado com cascalho, é instalado a grade de amarração e no final é concretado. O outro tipo de fundação do tipo estacas é a estaca broca. Ela é feita com o auxílio de uma ferramenta chamada trado, que escava um furo na terra até encontrar o solo firme. Aqui na imagem a gente tem um trado manual. Esse trado tanto pode ser manual quanto mecânico. Porém, o trado manual ele alcança apenas 4 metros. Já o mecanizado, ele não tem limite. Depois que o furo é feito, ocorre o apiolamento do fundo. Após o apiolamento do fundo, o tubo é concretado e é colocado as espiras. Bom, agora temos outro tipo de fundação indireta, que é os tubulões. Os tubulões trata-se de uma peça de concreto armado, cilíndrica e com base alargada. É o tipo de fundação profunda particularmente indicada para terrenos sem pedras. Isso porque, durante a execução, os operários cavam a terra e as preenchem com concreto. Ao descerem nas escavações, eles conseguem remover eventuais matacões encontrados. Porém, esse tipo de fundação ela é pouco utilizada em casas. São feitos cavando-se um poço que é em seguida concretado. Porém, esse tipo de fundação ela é pouco utilizada em casas. Como a gente vê aí na imagem, são feitos cavando-se um poço que é em seguida concretado. Então é isso, pessoal. Eu encerro aqui a nossa terceira aula. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e não deixem de assistir às próximas aulas. Muito obrigado!